Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre o plano cartesiano. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no 7º ano do ensino fundamental, precisa ver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET, semana de número 1. Agora o volume que nós estaremos tendo essa aula é o volume de número 4. E para essa aula, a nossa unidade temática será justamente a geometria. O objeto de conhecimento são as transformações geométricas de polígono no plano cartesiano, multiplicação das coordenadas. O conteúdo relacionado a essa aula é a representação de um polígono no plano cartesiano, os quadrantes do plano cartesiano, o polígono no plano cartesiano. Então vamos lá? Acompanhe comigo na tela. Plano cartesiano. Foi o matemático e filósofo francês René Descartes o criador da parte da matemática que relaciona as ideias da álgebra com a geometria, chamada de geometria analítica. Em sua homenagem, o sistema de coordenadas foi denominado plano cartesiano. O plano cartesiano ele é formado por uma região geométrica plana, cortada por duas retas perpendiculares entre si. Então, nós temos aqui uma reta na horizontal e nós teremos uma outra reta na vertical. Perceba que entre eles, nós temos aqui, entre essas retas aqui, ângulos de 90 graus. Ou seja, nós temos aqui nesse caso, ângulos de 90 graus, ângulos retos. Retas perpendiculares formam ângulos de 90 graus entre si. Ok. As retas dividem o plano em 4 regiões chamadas de quadrantes. Então, vamos lá? Aqui nós temos o nosso eixo cartesiano. E aqui nós temos esta primeira região aqui, essa região aqui é o nosso primeiro quadrante. Aqui nós temos essa região, segundo quadrante. Essa região aqui abaixo é o nosso terceiro quadrante. E esta outra região que nós temos aqui é a região do quarto quadrante. É importante saber isso, professor? Demais, tá? Então, é importante você saber que nós temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Muito bem, então vamos avançar. E aí, é importante a gente entender o seguinte, que a reta horizontal ela é denominada de eixo das abscissas e representada por x, ou seja, x pertence ao conjunto dos números reais. Significa que os números reais estão aqui. Aqui eu tenho raiz quadrada de 12, aqui eu tenho o número 0, aqui eu tenho o número 3, aqui eu tenho o número menos 1000, tá? Todos esses números estão representados aqui no eixo da horizontal, que é o eixo das abscissas, o eixo x. Aqui, o eixo da vertical agora é denominado o eixo das ordenadas, representado por y, também pertencente ao conjunto dos números reais, ou seja, aqui também tem todos os números representados aqui, aqui no nosso eixo também. Então, vamos lá. Outra coisa importante é você entender o seguinte, que o que é um par ordenado? Um par ordenado xy, no qual o primeiro elemento pertence ao eixo das abscissas, o eixo do x, que é o eixo da horizontal, e o segundo elemento pertence ao eixo das ordenadas, que é o eixo y, o eixo da vertical. E o ponto de encontro dessas retas aí, é a origem, é o ponto 0, 0. Ou seja, 0 para x e 0 para y. Então, nós temos aqui, o sistema de coordenadas cartesianas, tá vendo aqui? O ponto 0 aqui, esse ponto aqui, o ponto O, melhor dizendo, é o ponto de coordenadas 0 para x e 0 para y, que a gente chama de origem. Agora, é importante também a gente entender o seguinte, que no caso do primeiro quadrante, os valores são positivos tanto para x quanto para y. No segundo quadrante, são negativos para x, porque vem depois do zero, e positivos para y, porque acima do eixo y são valores positivos. Agora, abaixo do eixo y são valores negativos. Então, no terceiro quadrante, tanto o valor de x quanto o valor de y para ordenado, ambos serão negativos. No quarto quadrante, em x é positivo e em y é negativo, tá bom? Vai ficar mais fácil a gente compreender isso aí, agora que nós vamos localizar no plano cartesiano os pontos. Então, vamos lá. Eu tenho os dois pontos aqui, o ponto A
de coordenadas 2 para x, menos 3 para y, e o ponto B de coordenadas menos 5 para x e 1 para y. Para representar no plano cartesiano, primeiramente você tem que desenhar o plano cartesiano aí. Depois que você desenhou o plano, você vai localizar o ponto 2 para x, no eixo x, o eixo da horizontal, e o ponto 3 no eixo da vertical. Olha só, perceba que 2 é positivo, então aí está à direita do zero. E o menos 3 é um número negativo, então está no eixo y, só que abaixo do zero. Então está aqui localizado o nosso ponto A. Agora o ponto B, perceba que em x ele é negativo, então ele vai estar à esquerda do zero. E em y ele é positivo, então ele vai estar acima do zero. Então nesse caso vai estar no segundo quadrante, não é isso? Então o ponto B está localizado no segundo quadrante. Tranquilo? Certinho? Avancemos então. E aí, é importante agora a gente também localizar outros pontos no plano cartesiano. Só que esses pontos que nós vamos localizar agora, dá uma olhadinha aqui, ó. O ponto A é de coordenadas menos 5 para x e 0 para y. Quando eu tenho uma das coordenadas iguais a zero, o nosso ponto vai ficar justamente sobre o eixo, ok? No valor que não é zero. Então, o ponto A, lá no eixo cartesiano, vai ser marcado justamente no ponto menos 5. Agora, o ponto B, perceba que em x ele é 0 e em y ele é menos 4. Menos 4 está abaixo aqui, ó. Então, ele vai ficar sobre o eixo, localizado justamente no ponto menos 4. Então, está ali o ponto B, tá? Então, agora que você já compreendeu, já entendeu os esquemas, é fácil a gente olhar agora no plano cartesiano e achar os pontos que estão localizados. Por exemplo, o ponto A aqui, ó, se você pegar aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, menos 1, não é isso? Porque está à esquerda. Menos 2, menos 3. E o y aqui abaixo, então também é negativo, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Muito bem. O ponto A é de coordenadas 3 para x e 2 para y, não é isso? 3 para x e 2 para y. O ponto B é de coordenadas menos 3 para x e 3 para y. Ok. O ponto C. O ponto C aqui, ó, está na origem. Então, ele é de coordenadas 0 e 0. O ponto D. O ponto D em x, ele é menos 3 e em y ele é menos 2. Menos 3 e menos 2. O ponto E em x, ele é 1 positivo e em y ele é menos 3. Muito bem. Agora vamos olhar em quais quadrantes esses pontos estão. O ponto A está no primeiro quadrante, o ponto B está no segundo quadrante, o ponto C está sobre o eixo, tá? E nesse caso está na origem. O ponto D está no terceiro quadrante, o ponto E está no quarto quadrante. Muito bem, então é isso aí, tá? Estou finalizando a nossa aula aqui. Quero agradecer demais por você ter assistido até aqui. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que é postada aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa se tornar um parceiro do nosso canal com o professor. Primeiramente, deixe o seu like, pois é importante para que o nosso canal aqui possa ser recomendado também para outras pessoas. E que você também compartilhe essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas. Aqui abaixo, me diga de qual cidade você me assiste. Assim eu posso mandar aquele salve para você nas nossas próximas aulas. Na tela estão as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente. Olha só, tchau, tchau e fui! Até a próxima!